Bom dia, estamos começando mais um Iberc Lives, na verdade o 41º Iberc Lives. Hoje nós vamos conversar com a doutora Patrícia Tomé, que vai falar sobre o tema da responsabilidade civil e medicamentos. Eu vou só aguardar um pouquinho para esperar que o Instagram avise aos nossos seguidores que nós já iniciamos mais um Iberc Lives, mais uma edição do Iberc Lives. Já vejo aqui que o nosso presidente, o Nelson Roosevelt, já entrou, a querida Flaviana Rampazzo. Vou aguardar um pouquinho para que a gente possa começar hoje a nossa conversa com a doutora professora Patrícia Tomé, que vai tratar do tema responsabilidade civil e medicamentos. Nessa edição do Iberc Lives, a gente inclusive tem uma novidade, que é a enquete, que já foi respondida aí, né, por parte dos nossos associados e seguidores. Um pouco mais para frente eu vou dar o resultado dessa enquete no final da nossa conversa de hoje. Enquanto isso, eu já vou aqui convidar a Patrícia Riso Tomé para que a gente possa começar a conversa sobre responsabilidade civil e medicamentos. Já convidei a Patrícia. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos os nossos seguidores, associados. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tá me Bom ouvindo dia, bem, Patrícia? Vitor. Tudo bem? Você está me escutando Tudo ótimo. bem também? Estou te ouvindo muito bem, Patrícia. Antes de mais nada, eu Bom gostaria dia de a todos. agradecer você ter aceito o nosso convite. É uma honra para a gente contar com você aqui nesse mais uma edição do nosso Iberc Live sobre um tema que, como a gente estava conversando um pouco mais cedo, é um tema de especial predileção sua, né? Já, inclusive, você incursionou por ele durante o seu doutorado. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação da professora Patrícia. Ela é doutora em Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela mesma instituição, especialista em Direito Processual Civil também pela PUC de São Paulo, e especialista em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Além disso, cursou especialização em Direito da Farmácia e do Medicamento na Universidade de Coimbra, em Portugal, e coordenou a pós-graduação de Direito e Processo Civil no curso Êxito, além de várias outras menções aí, professora de diversos outros cursos e associada do IBERC, né, Patrícia? Ou seja, estamos com a pessoa ideal para que a gente possa conversar um pouquinho hoje sobre responsabilidade civil e medicamentos. Patrícia, antes da gente entrar no tema, né, e até vendo mesmo seu currículo, né, a minha primeira pergunta é: por que você se interessa tanto pela área de medicamentos, né? Você fez aí uma especialização em Direito da Farmácia. O que te leva a ter tanta, né, te instigar tanto para você se debruçar sobre esse tema do direito da medicina e sobre o tema especialmente dos medicamentos? Então, Vitor, primeiro, bom dia a todos, né, que estão nos assistindo. Agradeço o convite. Fico muito feliz aí o nosso presidente está acompanhando e tantas outras pessoas. Na verdade, eu sempre gostei muito de estudar as questões relacionadas a situações médicas, hospitalares. Tanto que, assim, quando eu fiz a opção pela minha dissertação do mestrado, na época todo mundo ficou, nossa, mas você vai tratar disso? Não era nem discutido, ninguém estudava isso. Mas eu sempre gostei, eu sempre, quando tinha situações assim, algum familiar hospitalizado, eu queria entender, eu questionava. E cada vez foi aguçando mais isso e vendo a quantidade de problemas que envolvem esse tema, e aí eu acabei seguindo e fui continuando, mestrado, doutorado, e estou seguindo aí. Que bom, Patrícia. Realmente tem alguns temas que a gente não consegue explicar, né? Mas a gente simplesmente gosta, né? Então, que bom que a gente pode contar com você aqui hoje. Bom, Patrícia, para a gente seguir um pouco o nosso roteiro, e antes de mais nada, eu quero mais uma vez reiterar, para que os nossos, né, seguidores agora fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. A minha função é exatamente essa aqui, né? Fazer o meio de campo. Então, eu vou selecionando as perguntas, vou fazendo para a professora Patrícia na medida em que elas vão chegando, tá? Mas eu acho que um primeiro tópico importante, né, Patrícia, é exatamente a gente mencionar o que é medicamento, né? E aí, assim, a gente fazer uma contextualização para que a gente possa, de fato,
né, chegar ao campo da responsabilidade civil. E já aproveito também, Patrícia, para que você possa também explicar um pouco para quem está nos assistindo, o que significa medicamento seguro para efeitos jurídicos? Tá. Acontece o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente fala de medicamento, a gente tem aí, isso é um critério adotado a nível mundial, tá? Então, a gente tem aí a Europa, de um modo geral, né? Os países da União Europeia, Estados Unidos, Brasil, enfim. De um modo geral, o critério adotado para definir medicamento são dois, na verdade. Eles usam ou com base na apresentação, que significa dizer, aquele produto, vamos falar assim, ele tem alguma finalidade terapêutica, seja de cura ou de prevenção. Quando a gente fala no outro critério, então a gente fala da função. Ele vai, de alguma forma, de maneira bem objetiva, alterar de alguma forma, seja restaurando, modificando, enfim, o organismo como um todo. Então, assim, alguma questão, seja imunológica, enfim, ele vai ter uma alteração. De um modo geral, eles, na verdade, adotam, tem países que adotam só um critério para qualificar e denominar o medicamento, ou ambos. No Brasil, a Anvisa utilizou os dois critérios. Então, para que a gente tenha um medicamento, primeiro a gente tem que ter uma finalidade terapêutica, seja de cura ou de prevenção, que vai, por sua vez, alterar de alguma forma o organismo humano. Em resumo, é isso. E aí, o que acontece? Esse medicamento, ele é composto por um princípio ativo, como a gente chama, ou por uma associação de princípios ativos. Quando a gente fala fármaco, o fármaco é um princípio ativo. Então, eu posso ter mais de um em um medicamento. Então, fármaco não é sinônimo de medicamento. Existe essa associação. E para que esse medicamento ele seja considerado seguro para efeitos legais, a gente tem que ter aí um conhecimento de todas as possíveis reações adversas desse medicamento, que eu vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho, para explicar melhor essa questão da reação adversa, mas a gente tem que ter conhecimento quanto à eficácia do medicamento, quanto aos riscos e benefícios e também com relação às informações concernentes a esse medicamento, para que ele possa ser considerado seguro no âmbito legal. Porque quando a gente fala segurança, e muito se discute na atualidade em relação à segurança, o medicamento é seguro. O que eles estão considerando? Um percentual. Então, em termos de riscos e benefícios, tem mais benefício do que risco. Então isso é seguro. Mas não é o mesmo critério adotado no âmbito jurídico. No âmbito jurídico, a gente precisa ter conhecimento das reações adversas e de todas as informações relacionadas a esse medicamento para considerar ele seguro. Porque, na verdade, né, Patrícia, eu acho até que é importante mencionar para todo mundo que está assistindo os riscos, né, que um medicamento pode causar na população são tão grandes e que, inclusive, os ensaios clínicos, as pesquisas clínicas, né, com medicamentos, né, ou fármacos, né, e você explicou muito bem essa distinção para a gente, é muito criterioso, né? Ou seja, a participação de sujeitos, a participação, né, a nossa participação nessas pesquisas, sem sombra de dúvida, atrai aí um rigor muito grande, exatamente para evitar que medicamentos sejam colocados no mercado de consumo e que possam acarretar riscos desconhecidos, reações adversas, enfim, tudo isso que a gente vai comentar um pouquinho nessa live de hoje. Mas dentro dessa linha, né, eu até queria te ouvir um pouquinho sobre toda essa questão das pesquisas, né, clínicas com medicamentos. A diferença, à luz da legislação brasileira, entre medicamentos defeituosos e medicamentos com vício, medicamentos viciados, é possível fazer essa distinção? Como que a gente faria essa distinção à luz do direito brasileiro? Sim, o Código de Defesa do Consumidor, aí até foi elaborado com base na diretiva europeia, que também rege a questão de medicamentos na Europa. Ele estabelece o quê? Só que o nosso ordenamento traz essa distinção, algo que não existe no ordenamento europeu. Então, assim, a gente tem aí a questão do defeito relacionado com a segurança
como eu falei, em relação ao conhecimento dos riscos e benefícios, eficácia e também informação do medicamento. Então, toda vez que eu estou tratando de uma questão que afeta a segurança do medicamento, eu estou falando em um defeito, propriamente dito. Quando eu estou falando numa questão que envolve qualidade e quantidade, por exemplo, eu comprei um medicamento, ele tinha que vir com 20 comprimidos, ele veio com 19. Ele tem uma quantidade inferior ao que deveria vir na embalagem, por exemplo. Então, nesse caso, eu tenho o que se denomina de vício. No entanto, existem algumas situações que a gente vai ter ambas as questões, né? Ambas as hipóteses, perdão, como no caso, ter um vício e ter um defeito. E às vezes é muito tênue a gente falar o que é vício, o que é defeito, porque muitas vezes eles vão ficar aí numa linha muito próxima e que às vezes gera, porque às vezes num medicamento, só a título de exemplo, vamos pegar um anticoncepcional, que ele precisa ser, para produzir a eficácia, ele tem que ser consumido 21 comprimidos. E se ele vem 20, embora 20 corresponda a uma questão que afete a qualidade dele, né, a quantidade, perdão, e aí corresponderia a um vício, ao mesmo tempo afeta a segurança e a eficácia. Então, perceba como é tênue. Então, determinadas situações a gente vai ter essa proximidade, a dificuldade de distinção entre um e outro. É sempre bastante comum, né, quando a gente vai falar sobre responsabilidade pelo vício, né, do produto, dar o exemplo do medicamento, né? Ou seja, a alteração na quantidade aqui vai alterar provavelmente a própria qualidade do medicamento, né? Então é difícil a gente conseguir realmente, vamos dizer assim, distinguir bem, né, as hipóteses de vício, de defeito e principalmente de vício entre quantidade e qualidade aqui no caso de medicamento, né? Seria basicamente isso, professora? Isso, é bem delicado e a gente vai ter que analisar, por exemplo, caso a caso, para ver. E muitas vezes, porque assim, a diferença qual será a repercussão no âmbito da responsabilidade civil. Porque quando eu tenho um defeito, a gente tem uma situação. Quando eu tenho um vício, é outra. Então, assim, o que vai distinguir é basicamente isso, porque aí a gente vai saber qual a repercussão no âmbito jurídico a gente vai ter diante de uma situação ou outra. Quando a gente fala de medicamento, a gente acaba também tendo que mencionar que é um campo altamente regulamentado, né? E tem uma fiscalização muito intensa, sobretudo a participação da Anvisa nos mais diferentes momentos, né? Conferindo desde da pesquisa clínica até, logicamente, a inserção desse medicamento no mercado de consumo. Essa forte regulamentação, essa forte fiscalização, de alguma maneira impacta na responsabilidade civil? Olha, no meu entendimento, não diretamente, assim, depende de que forma que a gente vai olhar. Por exemplo, a responsabilidade ela vai existir, seja, por exemplo, tendo ou não. Acontece que se a gente tem uma situação que a Anvisa, por exemplo, que é o órgão regulador no Brasil responsável por essa função aí nos termos da lei, e há uma falha nessa fiscalização, permitindo, por exemplo, que um medicamento defeituoso adentre o mercado, ela é obviamente responsável. Ela vai responder diretamente também por isso, né? Claro que se a gente tiver aí uma situação, um defeito no medicamento, isso não vai eximir, obviamente, por isso que eu falei, a responsabilidade da indústria farmacêutica. Mas aí a gente vai ter uma responsabilidade da Anvisa também com relação à liberação desses medicamentos sem o devido controle. E como que a gente pode, portanto, para sistematizar quem está assistindo a gente, falar sobre a responsabilidade civil aplicável. E aí eu gostaria muito que você, na verdade, pudesse tornar um pouco mais didático para quem está assistindo as hipóteses de responsabilidade civil, seja em virtude de medicamento defeituoso, de reação adversa, de uso, né, dos medicamentos dentro de uma normalidade ou de uso emergencial. Como que a gente consegue fazer né, explicar bem dentro dessas as hipóteses de responsabilidade aplicáveis a cada uma desses casos?
Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz, né, de maneira bem clara para nós a responsabilidade com relação ao produtor, enfim, do medicamento. Então, o ordenamento da União Europeia, eles trazem como produtor, aqui é como fabricante do medicamento. Então, o que que acontece? Qual que é a responsabilidade? É muito legal, sabe, Vitor? Porque o nosso ordenamento, ele vem e traz de uma maneira bem clara, dizendo, o fabricante, vou falar com as minhas palavras, o fabricante, ele é responsável na hipótese de defeito no medicamento. Só não será quando ou ele comprovar que ele não colocou o produto no mercado, ou que não existe defeito no produto, ou que o defeito decorre de uma responsabilidade de uma conduta praticada por terceiro. Então, por exemplo, ele forneceu corretamente, o farmacêutico não administrou da maneira adequada, mesmo com todas as orientações, e aí, por exemplo, vamos pegar um medicamento que precisa estar sob uma determinada temperatura. Então, eu fabricante, forneço, oriento, e aí ele faz em desacordo, e aí, então, a gente tem uma alteração na qualidade ou na eficácia desse produto. Então, aí a gente tem uma situação excepcional. Mas o que o código fala? O fabricante, ele é responsável. Então, há uma presunção, não só quanto ao defeito, quanto à responsabilidade objetiva do fabricante prevista no CDC. Então, ele só não será responsabilizado se ele, na hora que for chamado por conta de um problema relacionado a um defeito, ele comprove uma dessas hipóteses legais que o código traz. Agora, quando a gente tem o vício é bastante interessante. Por quê? Porque em que pese a responsabilidade objetiva do fabricante numa hipótese de vício, o código ele traz algumas hipóteses para quando for hipótese de vício. Então, ele fala assim, olha, quando for vício, você pode procurar o fabricante, estou falando de uma maneira mais simples, você pode procurar o fabricante ou aquele que forneceu o medicamento e pedir, de repente, a substituição por outro, pedir um abatimento ou, inclusive, pedir o dinheiro de volta. Só que, por exemplo, eu, Patrícia, inclusive até nos grupos que a gente discute, muitas vezes a gente pensou, pera um pouquinho, como é que eu vou pedir um abatimento no preço de um medicamento? Então, em que pese a aplicabilidade para as hipóteses de vício no produto, são algumas hipóteses que ficam difíceis de serem enquadradas para a hipótese de medicamento. Lembrando que para qualquer uma das hipóteses, seja de vício, seja de defeito, ainda cabe a hipótese de indenização, que a gente fala perdas e danos, né? O dano emergente, os lucros cessantes ou uma responsabilidade extrapatrimonial caso a pessoa tenha algum dano decorrente disso. Quando a gente fala, inclusive, só fazendo uma observação, que a doutrina traz, e a própria jurisprudência, quando que eu tenho aí um dano efetivamente decorrente de um medicamento defeituoso, enfim, quando a gente tem aí uma hospitalização em decorrência daquela utilização, ou um prolongamento da hospitalização, ou até mesmo o óbito, quando a gente tem situações aí que são situações que geralmente desencadeiam a responsabilidade civil. Bom, ainda dentro da linha da responsabilidade civil, e aí só para a gente entender um pouco melhor. Quais são os efeitos que o medicamento pode causar? Você um pouco antes falou muito da importância do conhecimento dos eventuais reações adversas, né, dos efeitos colaterais que o medicamento pode causar, ou seja, a questão do consentimento livre informado aqui, né, e de ter conhecimento de todas os efeitos colaterais, os benefícios, os riscos e as alternativas, né, obviamente, isso acaba sendo importante. Ou seja, o conhecimento de uma reação adversa, e não entrei ainda no medicamento em uso emergencial, não, tá? Vamos falar aqui antes do uso emergencial, que até foi a questão da nossa enquete, eu quero trabalhar isso um pouquinho mais à frente, por quem está nos assistindo, mas eventuais reações adversas, eventuais efeitos colaterais, que são de conhecimento do usuário,
a depender da, vamos dizer, da intensidade ou a depender do efeito colateral, pode também gerar responsabilidade civil? Ou o conhecimento afasta por si só essa responsabilidade nos usos ainda de, vamos dizer assim, com uso normal, né? Dentro de um uso regular, dentro de uma certa normalidade? Então, funciona da seguinte forma, Vitor. As reações, vamos falar de uma maneira mais clara, assim. Todo medicamento, como regra, ele tem que passar pelo que a gente chama de estudos clínicos. Para que serve? Para apurar, para levantar, pesquisar todas as possíveis reações que podem desencadear nos organismos, considerando inclusive as peculiaridades das pessoas, com a utilização daquele medicamento. Essas possíveis reações, elas têm que estar à disposição das pessoas que fazem a utilização e dos médicos para poderem, então, prescrever com base nas necessidades e riscos e benefícios. O medicamento, ele, como regra, ainda que ele produza reações adversas, mas elas sendo conhecidas, e isso sendo, por exemplo, pontuado, porque o médico, ele tem a liberdade terapêutica de prescrever de acordo com o conhecimento, a técnica e as necessidades do paciente, mas, como regra, tem que ser informado também. No entanto, o fato de ter conhecimento, eu falo assim, de estar público, ou seja, constar na bula, constar perante a Anvisa, todas essas reações adversas, há uma presunção de ausência de defeito. Então, assim, como regra, o fato de ter uma reação adversa que está prevista e que está constando claramente na bula, enfim, ela pressupõe a inexistência de qualquer responsabilidade. Então, teria que avaliar um caso concreto. A gente só poderia, como regra, falar em defeito e a possibilidade de se falar em responsabilidade civil como regra, numa hipótese onde houve, por exemplo, existiam meios para se identificar todas as reações durante os estudos clínicos e não foi identificado e esse medicamento foi colocado no mercado por alguma razão, sem exaurir todas essas pesquisas, sem levantar todas as reações. Porque uma coisa é eu ter condição de identificar essas reações ou não ter condição de identificar essas reações. Mas, como regra, só quando eu tenho uma situação onde eu desconheço as reações é que eu vou permitir ou vou tratar da responsabilidade civil como regra. Então, Patrícia, eu vou até aproveitar esse ensejo, por isso que eu fiz essa pergunta, para a gente comentar um pouco a enquete, né? Não sei se você sabe, essa é a 41ª edição do Iberc Lives. Então, assim, desde o ano passado, né, um projeto que começou no passado, a gente já fez aí mais de 40 edições. E pela primeira vez a gente está agora fazendo essas enquetes com os nossos associados antes. E foi até a pergunta proposta por você, né, Patrícia? A pergunta, na verdade, era se as reações adversas identificadas em medicamentos em uso emergencial podem configurar defeito no medicamento. E aí eu vou, na verdade, ler as opções, falar o resultado da enquete e depois essa pergunta, na verdade, já vai ser também feita diretamente a você. Ou seja, né, você que propôs a pergunta, a gente também quer ouvir a especialista nesse tema. E aí, dentre as opções, né, para que todos os seguidores tenham conhecimento, a primeira opção era não, por se tratar de situação excepcional. A segunda opção era sim, caso sejam reações que podiam ter sido identificadas nas fases dos estudos clínicos. A terceira, não, pois os benefícios superam os riscos. E a quarta e última opção era não, pois somente parte das reações precisam ser conhecidas e constar na bula. Bom, o resultado da enquete, na verdade, foi um resultado até bastante previsível, na minha opinião, né? Porque essa enquete circulou principalmente entre associados do Instituto Brasileiro de Estudos e Responsabilidade Civil, do IBERC. O resultado foi 100% na opção 2. A opção 2 é exatamente sim, caso sejam reações que podiam ter sido identificadas nas fases dos estudos clínicos. Então, nós tivemos aí todas as pessoas que participaram da nossa enquete. A gente agradece desde já a participação na enquete do Iberc Lives, né? Votar aí na segunda opção, Patrícia. Eu quero te ouvir um pouquinho agora, tanto sobre essa pergunta, mas também sobre o resultado da nossa enquete.
Que legal, Vitor. Eu não tinha ainda tido acesso a esse resultado e Agora. achei super legal. E realmente é isso, é a hipótese B, né? A letra 2, né? Aí da enquete, número 2, perdão. E é bem bacana, porque assim, olha, a gente tem que. Tanto que essa questão é uma questão assim muito atual. Por quê? A gente tem muita gente falando assim, a gente está vivendo um momento de medicamento experimental. Ah, não. Então, assim, várias discussões. Eu já vi jornalista, já vi, assim, na mídia de um modo geral, nos meios de comunicação, a gente vê falando muito isso. E, assim, a gente não está, com base na nossa legislação vigente, não se trata de uma hipótese de utilização de medicamento, por exemplo, já especificamente em relação à vacina para o Covid, não se trata de uma hipótese de utilização experimental segundo o que consta da legislação. Então, assim, o que a gente tem é uma situação emergencial, um medicamento que foi liberado para uso emergencial. Qual que é a diferença, só para ficar mais claro? A gente tem aí uma resolução normativa da Anvisa que ela traz de maneira bem específica, né, que é a resolução 38 de 2013, ela traz aí o que se chama de acesso expandido e uso compassivo. Então, são situações onde são medicamentos sem registro na Anvisa, onde se faz a utilização. São pessoas ou que estão nos estudos clínicos ou que não estão nos estudos clínicos e pedem a utilização, mas que são medicamentos que estão em fase 3 de estudos. No caso dos medicamentos para o Covid, eles são uma situação excepcional. Diante de uma pandemia, uma situação de emergência, o medicamento foi liberado antes mesmo de concluir fase 3, enfim, e para toda a população. Não é para pessoas que estão fazendo estudo clínico ou para pessoas que são específicas, que estão com a doença e querem fazer uso do medicamento, como tem na resolução. Então, é uma situação atípica. A grande questão é, a gente tem situações, e infelizmente a gente tem identificado reações adversas na prática. Então, N pessoas estão apresentando reações com a utilização de medicamentos de uso emergencial. Aí, como é que fica, na minha interpretação, diante de tudo que eu venho estudando? A gente tem uma situação em que essas reações, elas poderiam já ter sido identificadas? Poderiam, porque elas estão sendo identificadas ao longo da utilização. Agora, eu vou me basear no que a gente tem em legislação, né? Então, assim, a legislação, por enquanto, não traz nenhuma hipótese de isenção de responsabilidade para a situação de uso emergencial. Tanto que até vou tomar liberdade para citar, que eu cito sempre, a proposição legislativa que o nosso presidente fez no Migalhas, colocando a hipótese de isenção de responsabilidade aí dos médicos em situação emergencial e que eu acho que deveria ser utilizada também se fosse para a hipótese de medicamentos, por exemplo, trazendo isso para o âmbito do medicamento. Então, assim, olha, ou regulamentar isso. Só que enquanto não tem uma regulamentação, o que estabelece a lei é que podia ser identificado, liberaram sem as devidas cautelas e sem concluir os devidos estudos e, portanto, há um defeito no produto, segundo a legislação vigente, e há responsabilidade civil decorrente. Eu espero ter sido clara. Falei bastante, mas acho que eu fui... Foi super clara, foi super clara. Obrigada. Bom, até em virtude do seu exemplo, né? E é só para comentar, eu também soube do resultado da enquete agora, tá, gente? Eu recebi aqui, por isso que eu estava até olhando para o lado, porque eu recebi o resultado da enquete nesse momento. Mas, até para aproveitar, e aí eu vou, na verdade, já, né, me encaminhar para esse assunto, Patrícia, que é para a gente falar um pouquinho de vacinação agora, né? A gente estava até conversando antes, eu gostaria muito que você deixasse claro. Primeiro, né, para quem está nos assistindo, nos acompanhando agora, primeiro, assim, a vacinação é medicamento, né? Acho que é a primeira pergunta que vale a pena, né? Porque a gente tem um público muito heterogêneo, como a gente estava conversando mais cedo aqui. E segundo, como que fica a responsabilidade civil? Aí sim, pelas reações adversas
no caso de vacinação agora, né, da Covid-19, que ainda se encontram, né, no estágio, né, experimental, ainda estão em situação experimental. Queria trazer um pouquinho agora nosso papo agora para responsabilidade civil e vacinação, mas dentro dessa linha de medicamento que a gente já estava tratando antes, Patrícia. Então, a primeira questão é que é super importante. A vacina é uma espécie de medicamento, sim, está inserida. A única diferença é que ela tem essa finalidade, essa forma de administração que é a injetável, só que existem várias formas e entra dentro daquela questão que eu falei em relação à apresentação, que é prevenção ou cura de alguma enfermidade, então ele entra aí como finalidade de prevenção. Uma questão que é importante, e eu fiz isso, fiz uma exposição com relação a isso, em uma das palestras que eu fiz, referente à distinção das vacinas, e que, assim, se você me permite, Vitor, é importante porque eu vejo muita confusão. As vacinas, o que a gente tem hoje de espécies de vacina disponíveis, ou elas vão ser, ou elas serão esterilizantes ou não esterilizantes. O que significa dizer? Eu tenho uma vacina que ela tem a função de prevenir o contágio e a transmissão, ou ela não vai prevenir o contágio e a transmissão e ela vai ter a mera função de impedir o agravamento no organismo individual. Primeira observação. As vacinas para o Covid hoje, segundo o presidente do Conselho Federal de Medicina, diretor da Sociedade Brasileira de Pediatria, que inclusive faz parte do Ministério da Saúde, enfim, eles explicam, e já vi várias reportagens e estudos demonstrando que as vacinas para o Covid, elas são denominadas não esterilizantes. O que significa dizer? Ela tem a mera função, pelo menos a priori, de impedir o agravamento no organismo humano. Primeira observação. Portanto, ainda está em estudos, em pesquisas, se essas vacinas para o Covid, elas têm alguma possibilidade de contribuir também para não transmissão ou contaminação, mas ainda não está comprovado. Primeira questão. Segunda questão, essas vacinas, elas, em razão de terem sido disponibilizadas de forma emergencial, o que tem ocorrido? Elas estão apresentando na prática, no dia a dia, as reações adversas. Então, eles estão identificando, através da utilização da população, essas reações. Reações essas, como eu falei um pouquinho antes, elas poderiam ter sido identificadas se tivesse sido feito um estudo num número maior de população. Agora, aí a gente vem a questão, né? Mas se tivesse feito esse estudo, não teria disponibilizado, teria demorado ainda mais para disponibilizar a população. Enfim, é uma questão a se ponderar. Mas o que eu tenho de concreto é que, se estão sendo identificadas, poderiam ter sido identificadas em momento anterior se tivesse sido exaurida essa pesquisa. E aí, o que acontece? Como regra, vão gerar todas essas reações que a gente está vendo na prática. Por exemplo, eu tenho um caso aqui no Vale, onde a pessoa tomou a vacina da Janssen e aí ela apresentou uma paralisia do organismo em razão, que é uma síndrome. Agora não me recordo o nome da síndrome, que já foi identificada, parece que 120 casos aqui no Brasil já tem esse problema. E ele está totalmente acamado, ele não consegue fazer mais nada, enfim. Então, essas situações, vamos imaginar esse paciente, essa pessoa que consumiu essa vacina e que não foi advertido a ele que poderia ter essa situação, ele não sabia porque sequer constava na bula do medicamento, não houve um consentimento informado esclarecendo a ele que ele poderia ter isso, e aí então ele fala, não, mesmo que tenha, eu assumo o risco porque eu acho que vai ser bom para mim. Não houve. E em muitos casos,
em que pese a necessidade da sociedade quanto à vacinação geral e que eu vou vacinar, enfim, eu estou aguardando, mas assim, a gente tem uma situação que é muito delicada e que tem que ser dado o direito, no meu entender, segundo o que está na Constituição e segundo todo o nosso regramento, tem que ser dado o direito da pessoa conhecer e optar se quer ou não, diante principalmente, Vitor, porque é uma vacina que vai proteger o seu próprio organismo, então, em primeiro lugar. Então, até que prove que tem essa função de impedir a transmissão, a proteção ela é individual em primeiro lugar. Então, assim, eu entendo que tem responsabilidade não só do Estado, por conta do fornecimento desses produtos, sem a devida advertência e sem essas cautelas, e até da Anvisa, por liberar também ciente de que reações poderiam aparecer, né? É só acho que para todo mundo compreender, tá, Patrícia? Eu vou aqui retomar alguns pontos. Vamos dizer a mídia, né? Mas, enfim, há muita informação em redes sociais, enfim, a informação já é difusa, né? Não é somente transmitida pelos grandes veículos de comunicação. Na verdade, alertam que a vacinação é importante não somente para a proteção pessoal, individual, mas também para a proteção de todos. Ou seja, tomar a vacina, na verdade, é um ato de solidariedade. Ou seja, sim, há muito esse discurso, que é um discurso que a gente vem assistindo, seja nos veículos de comunicação, seja através de informação difusa em diversos canais e contas no Instagram. O que você vem defendendo, na verdade, com base, né, nas suas pesquisas, é que, na verdade, a vacina hoje, segundo as pesquisas que nós temos, ela é para proteção individual, ou seja, por enquanto não há argumentos sólidos ou pesquisas confiáveis de que essa vacina protege as demais pessoas, né? Ou seja, que não ocorre a transmissão em virtude dessa vacinação, é isso? Isso. Eu só quero fazer um complemento, Vitor, claro, que tem uma questão assim, até outro dia eu fiquei conversando com a professora Graziella a respeito disso, e assim, uma questão que é muito importante, em que pese a proteção individual e o nosso direito, que é isso mesmo que você falou, que é como eu penso, mas aonde vem a questão da solidariedade, que eu acho que é super importante, só que acho que o fundamento é outro, não é, por exemplo, quando a gente fala assim, a questão da vacinação da sociedade, ela é importante não por conta de uma contaminação ou transmissão, que é isso que eu quis falar, mas por conta de uma questão de solidariedade como um coletivo, onde se eu, Patrícia, eu deixo de tomar vacina, por exemplo, é uma hipótese onde é um a mais que vai precisar de repente, de equipamento, de leito, de medicamento e etc. E que pode faltar para outro. Então, o fato de eu me proteger, eu estou permitindo que existam leitos à disposição daqueles que efetivamente, por exemplo, mesmo com a vacinação, venham a ter um desenvolvimento da doença e que acabe, por exemplo, que a gente teve o caso do Tarcísio Meira, que tomou as 2 doses e foi internado e acabou indo a óbito. Então, assim, não sei dizer, é uma questão peculiar do organismo dele, parece que ele já tinha complicações. Então, aí é uma situação. Então, vamos imaginar, eu, Patrícia, eu não tomo, às vezes eu vou ocupar o leito de uma pessoa que precisa muito mais do que eu. Então, é nesse contexto, é no sentido de solidariedade, nesse âmbito. Agora, eu não posso falar que é isso que eu estou querendo dizer, e que eu venho observando um equívoco da gente falar que eu tomar vacina, eu vou impedir a contaminação, a circulação do vírus. Está errado, pelo menos até os estudos que nós temos. Então, uma questão individual em relação à minha proteção, mas é uma questão de solidariedade sob o olhar
da necessidade de leito, de medicamento, enfim, para eu olhar para o outro. Então, é nesse... Acho que ficou mais claro, né, Vitor? Sim, é porque eu acho importante, né, Patrícia? Exatamente porque a vacinação é importante, né? É fundamental a Muito. vacinação. E aí uma coisa é a nossa análise técnica, né? A sua análise técnica a respeito das atuais pesquisas em relação à transmissão ou não do vírus de pessoas já vacinadas, que já foram vacinadas, e eventual responsabilidade civil, né? Que isso vai poder trazer em virtude das reações adversas. Mas, por outro lado, até para que o discurso técnico, né, não se torne um argumento contrário, é importante se vacinar. Continua sendo um ato Com de certeza. solidariedade. A gente, enquanto, né, seres gregários, aí, a gente precisa se vacinar exatamente para que, né, os leitos de UTI, os hospitais não voltem a ficar lotados. Em alguns lugares já estão, os índices já estão crescendo novamente, né? Aqui no Rio de Janeiro, principalmente, a gente tem observado isso. Eu estou falando, né, do local onde eu me encontro, em que há um crescimento novamente dos índices de pessoas né, o exemplo do Tarcísio Meira é um, mas de pessoas próximas também que estão morrendo em virtude aí de mesmo já vacinadas contraírem o vírus e, né, infelizmente, Ô, irem a Vitor, óbito. se você me permite só uma outra observação, que até eu tenho falado muito assim, de tudo que eu venho estudando, tanto que, na minha interpretação de tudo que eu venho estudando, é um descalabro, um absurdo a gente falar na retirada de máscara, na retirada de álcool, por isso. Porque, assim, quando a gente fala, tá vacinado, você pode tirar a máscara, que nem alguns países estão fazendo, é um absurdo. Porque se a vacina não tem a função, pelo menos ainda comprovado, de que impede a transmissão e a contaminação, ainda que eu esteja vacinado, eu tenho que permanecer adotando os cuidados como antes, porque esses são os que realmente vão impedir, até o momento, pelo menos diante do que a gente tem elementos, para proteger contra essa doença. Então, assim, tanto que, assim, muitas vezes tem pessoas que falam, mas os Estados Unidos liberou. Eu falei assim, na minha pesquisa de tudo que eu venho estudando, é um absurdo. Tanto que agora eles estão vendo que não está adiantando e estão retornando a determinação de utilização. Então, acho que é importante também colocar isso. Acho que ficou claro o meu entendimento, ficou né? bem claro, e assim, é importante essa informação, né, da distinção entre vacinas esterilizantes e não esterilizantes, e que o fato da vacina, né, contra a Covid, a gente ainda não ter pesquisas que comprovam que ela impede a transmissão, ainda assim a vacina é importante, né? Acho que o discurso que foi exatamente o que você transmitiu, né? Isso é importante. Mas, Patrícia, ainda nessa linha, eu queria te ouvir um pouquinho sobre a distinção entre o uso de medicamentos, e se você quiser, você pode colocar especificamente na questão da vacinação ou não, mas em fase experimental e em fase emergencial. São dois termos que a gente escuta muito, que às vezes na mídia, às vezes até mesmo na linguagem comum, as pessoas confundem, né? Utilizam essas como sinônimos e não são sinônimos, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a distinção entre medicamentos de uso experimental e de uso emergencial. Tá. Acontece o seguinte, como eu falei, a gente tem aí a resolução normativa que estabelece, não trata de maneira específica falando são medicamentos experimentais, traz dizendo pelas denominações, uso compassivo e uso expandido. O que se trata especificamente? A gente tem os estudos clínicos, então ele tem fase pré-clínica e depois a fase clínica. A fase clínica ela é composta por 4 fases. E o que acontece? Nessas fases, quando normalmente está na fase 3, há possibilidade ou das próprias pessoas, que é quando está na fase 3, perdão, as pessoas que estão nesses estudos clínicos, que são pessoas que se dispuseram, assinaram o termo, concordando em utilizar aquele medicamento e aí a título experimental. Estamos vendo como é que ele reage, vou ver se você tem reação ou não e assim por diante, para investigar esse medicamento. Ou para pessoas, por exemplo, que em fase 3 eu tenho a hipótese de pessoas, por exemplo, acontece no Brasil e no mundo, situações onde eu tenho pacientes que estão com doenças incuráveis, eu não tenho terapêutica, não tenho nada.
e a pessoa fala assim, o médico falou, olha, tem um medicamento que está sendo estudado, eu posso pedir autorização para ver se você pode fazer uso. E aí há uma indicação médica e o paciente, então, faz a utilização desse medicamento. Então, são as hipóteses que a gente tem aí, que a gente fala como uso experimental, né? Então, só que são pessoas restritas. Como a gente fala, a gente tem nessas 3 fases, são dezenas, centenas, milhares. Então, assim, na primeira fase, dezenas de pessoas, depois centenas, depois milhares. Aí vai para a fase 4, quando é inserido no mercado de consumo. Aí já entra numa outra situação, enfim, diversa. Quando a gente tem que estar utilizando o medicamento, seja porque faz parte dos estudos clínicos ou que não faz parte dos estudos clínicos, mas que pede a utilização e há uma autorização específica, mas são pessoas específicas que estão usando, a gente tem essa questão do uso experimental, enfim, para a utilização desses medicamentos. Não vou entrar muito em uso compassivo ou expandido, mas em resumo seria isso. Quando a gente tem emergencial, é uma situação totalmente diferente, não está regulamentada no ordenamento e que não se enquadra na fase experimental. Então, assim, não são pessoas que estão participando de estudo clínico ou que estão com a doença e pedem para usar. São pessoas que são saudáveis, como a gente tem, e que estão fazendo uso de medicamento e que mal sabem muitas vezes as reações, ou que não terminou, por exemplo, que nem eu faço parte de vários grupos e assim, os medicamentos que nem o Coronavac, ele termina o estudo da fase 3 em fevereiro de 2022, tem outros da Pfizer, enfim, terminam em 2023. Então, assim, a gente ainda falta muito, muito para saber todas as reações, como é que, né, isso se apresentou na população. Então, é uma situação totalmente diferente, mas que é uma situação que é compreensível, que foi determinada em razão de uma situação excepcionalíssima. Então, é isso que é importante, mas que não se enquadra nas hipóteses legais de uso experimental. Só para a gente terminar, porque acabou que a gente focou bem na vacinação. Nesses casos das vacinas, que eu acho que muita gente está assistindo a gente agora, é o assunto, né, do momento, inevitavelmente, né, Patrícia? Mas nesses casos em que essas vacinas estão sendo, né, aplicadas e fornecidas pelo Estado, né, emergencialmente, essas reações adversas não conhecidas geram responsabilidade civil do Estado? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Eu entendo que, assim, para mim é muito claro, porque, assim, pelo fato de eu não ter uma norma que exclui a responsabilidade, e aí a gente tem a aplicação do Código da Constituição, perdão, artigo 37, parágrafo 6º, que ele fala da responsabilidade objetiva do Estado. Se o Estado libera um medicamento sem conhecer todas as reações, e aí a população vem e sofre algum dano em razão de não ter sido identificada essa reação, para mim como 2 mais 2 são 4. Eu não vejo hipótese nenhuma de, salvo existir uma lei que regulamente a exclusão. Tanto que, por isso, não sei se, né, eu acho que muita gente recorda quando teve a inserção da Pfizer no mercado, que eles estavam pedindo a isenção da responsabilidade. Por isso, porque na verdade eles têm conhecimento, seja aqui ou fora do Brasil, que eles são responsáveis, porque eles não têm conhecimento dessas reações. E como fica a responsabilidade, a gente acabou de falar do Estado, né? Mas agora das empresas, né? Que tanto importam, comercializam essas vacinas. Então, o que acontece? A gente tem aí, em primeiro lugar, a questão do Estado, porque em tese está sendo exclusivo. Então, assim, enquanto eles não fizerem, né, a transferência disso ou autorizarem, vamos fazer assim, delegar, para que empresas privadas, né, possam estar importando ou comercializando, mas o que acontece? A gente tem aí a responsabilidade do Estado, enfim, diretamente respondendo, e a questão porque o código, ele traz a responsabilidade do importador da mesma forma, ele só exclui, por exemplo, ele
perdão, a responsabilidade do importador, ele só é aplicado quando a gente não identifica quem é o fabricante, hipóteses assim. Mas como regra, a gente tem aí, eu entendo que assim, por estar exclusiva com o Estado, a responsabilidade é do Estado diretamente, né? Tá, ok. A gente ainda tem uns 5 minutinhos de live, Patrícia, mas eu não tenho como não tratar do tema dos medicamentos off-label, ou seja, se a gente está falando sobre responsabilidade civil e medicamento, acho que é um assunto importante, né, para ser tratado, até porque é uma discussão que, né, está em pauta já há algum tempo, né, até mesmo antes dessa pandemia. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre a responsabilidade civil pelo uso, pela prescrição de medicamentos, né, off-label, ou seja, com a prescrição distinta daquela que foi aprovada. Então, funciona da seguinte maneira, só esclarecendo o que é a prescrição off-label, de uma maneira mais objetiva e didática, a gente tem assim, tudo que foi feito nos estudos clínicos, né, o que foi identificado deve constar na bula e deve constar na Anvisa também. O que acontece? Toda vez que há a prescrição daquele medicamento em divergência do que consta na bula, ou porque aí existem informações mais amplas constantes da Anvisa, então, desde que use, seja a utilização divergente na dosagem, para finalidade terapêutica diversa, para faixa etária diversa, enfim, ou na forma de utilização, que nem agora estavam usando, né, hidroxicloroquina de forma inalando, né? Então, assim, ela é feita de uma forma e ela é para ser utilizada naquela forma de administração a que ela foi destinada. Então, assim, toda vez que há uma divergência disso e prescreve de forma divergente, como regra, há responsabilidade civil na hipótese de causar algum tipo de dano para esse paciente em razão daquela prescrição. Mas a gente tem que lembrar que o médico, ele tem liberdade terapêutica e tem todo o direito de prescrever com base no seu conhecimento, com base na sua técnica e com base nos estudos científicos. Então, se ele tem embasamento e ele prescreve ainda de forma diversa do que consta na bula, e a parte, o paciente, ele dá o consentimento livre e esclarecido de que ele está ciente de que é uma terapêutica que pode contribuir, mas que esteja constando de maneira clara os possíveis riscos e ele anui com isso, então eu acho que aí é uma situação pontual. Uma coisa é não ter nenhum tipo de informação ao paciente, ele não desconhecer totalmente, de repente você prescreve sem respeitar isso. Então é uma situação. Agora, na questão do Covid, nós tivemos muitas prescrições off-label, só que aí a situação é muito delicada e diferente, porque é uma doença nova, não existia terapêutica, principalmente no começo. Então, assim, ainda não existiam estudos científicos. Então, assim, a gente tem uma situação bem pontual e que precisa ser analisada. Mas, como regra, a prescrição off-label, desde que cause dano e a parte não tenha com a utilização, não esteja ciente, enfim, gera responsabilidade para aquele médico. Então, tem que ter muito cuidado e adotar as medidas preventivas para evitar problemas futuros, como a gente diz, a judicialização da saúde, né? Impedindo isso. É verdade. Bom, Patrícia, só alguns recados aqui, né? Porque quem está acompanhando a gente acabou fazendo comentário e ao longo da nossa conversa ela foi fluindo tão bem, Patrícia, que eu acabei nem parando para responder. Mas só para responder, o Gustavo Veiga Zani, que perguntou se a live vai ficar disponibilizada, vai ficar, tanto aqui no Instagram, quanto também a gente coloca normalmente no dia seguinte, né, no canal do IBERC no YouTube, tá? Então também fica disponibilizado lá. Também agradecer a Flaviana Rampazzo, né, que conduz aí tão brilhantemente a nossa revista, falou que sua exposição foi muito clara e didática. Patrícia, te dando aí os parabéns. Beijo, Flaviana. Um beijo, Flaviana. Também o Porto Nogueira, né, falou que foi bastante elucidativa a sua exposição, tá? Então, também, para não deixar ninguém que comentou. E, por fim, a Eloá Nunes, Eloá Underline Nunes. Gente, eu sempre leio o Instagram da pessoa, né? Porque, às vezes, nem sempre o nome corresponde ao Instagram.
mas é lá Underline Nunes, que também aí disse que sua exposição foi sensacional, disse professora Patrícia, sempre sensacional. E por fim, o nosso presidente Nelson Roosevelt também dizendo que a live foi excelente. Nelson, como sempre, muito obrigado. Essa live existe porque o Nelson lá atrás montou o IBERC, né? Então a gente está com esse projeto graças ao Nelson, né? Que conduz a gente, né? Nos lidera aí tão bem. Patrícia, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, pela sua didática. Um tema muito difícil, mas ao mesmo tempo com você fica muito fácil, assim, muito, né? É um tema que se torna muito palatável. Então foi um prazer conversar com você nessa manhã, tá? E fica aqui o agradecimento, assim, meu nome, em nome do IBERC, em nome do presidente do IBERC, professor Nelson Rosenwald. Espero te ver presencialmente aí, te ouvir em outras oportunidades, né? Assim que a gente conseguir conter melhor essa pandemia, tá bom? Vitor, eu quero te agradecer muito aí o convite ao nosso presidente Nelson. Nossa, toda a minha gratidão, meu carinho. Agradecer a todos que participaram, agradecer todos os comentários. Enfim, eu fiquei muito feliz e para mim foi uma honra. Espero ter contribuído aí, que o pessoal tenha entendido. E agradeço, a gente é uma grande honra mesmo. Tá ótimo, gente. Então, na próxima semana, na verdade, dia 1º de setembro, daqui a 15 dias, perdão, a gente vai ter a próxima Live Berk, a 42ª edição da Live Berk, com o nosso associado Carlos Betivenha, que vai falar sobre responsabilidade civil e liberdade de expressão. A condução vai ficar a cargo do Arthur Bassan. Então, até o dia 1º de setembro, daqui a um mês eu volto com mais uma edição IBERC. Agradeço a participação de todos aí, da Pinho.Ana, né? Da Ana Pinho, do André Montileone. Agradeço a participação de todos e mais uma vez agradeço a participação. Patrícia, muito obrigado. Boa tarde já a todos. A gente já está aí na virada. Boa tarde a todos e até a próxima edição do IBERC Lives. Tchau, gente. Até mais. Muito obrigada, Vitor. Um abraço. Um abraço a todos.